Minha irmã confessou que está apaixonada pelo meu noivo e me pediu para sair do caminho para que ela pudesse ficar com ele. Quando eu recusei, ela convenceu nossos pais a apoiarem sua ideia e até ligou para a mãe dele para tentar sabotar nosso relacionamento. Eu nunca pensei que escreveria algo assim, mas preciso desabafar em algum lugar. Minha irmã, Edith, de 28 anos, sempre foi a favorita da família. Eu, de 31, aprendi a viver sendo a segunda melhor a vida toda. O que eu não esperava era que ela tentasse tirar de mim a única pessoa que me escolheu em primeiro lugar. Crescemos em uma casa onde Edith nunca fazia nada errado. Quando éramos crianças e algo quebrava, minha mãe já me perguntava o que eu tinha feito antes mesmo de olhar para Edith. Quando Edith reprovou no exame de direção 3 vezes, meu pai comprou um carro para ela mesmo assim, para animá-la. Quando me formei como oradora da turma na faculdade, o assunto do jantar foi o novo namorado da Edith. Saí de casa aos 22 anos e aprendi a construir minha própria vida. 3 anos atrás, conheci Davis, 34, em uma cafeteria perto do meu trabalho. Ele estava lendo o mesmo livro que eu tinha acabado de terminar, e acabamos conversando por 2 horas. Davis é engenheiro em uma construtora. Ele é calmo, atencioso e a primeira pessoa que me fez sentir que eu era sua prioridade. Depois de 1 ano, fomos morar juntos, e ele me pediu em casamento há 6 meses. O anel não é enorme, mas ele economizou por meses para comprá-lo. Eu nunca estive tão feliz. Edith está solteira há 2 anos. Ela terminou com um namorado de longa data, Wesley, quando decidiu que queria viajar e se redescobrir. Passou 6 meses mochilando pela Europa, voltou, trabalhou meio período em um estúdio de yoga e depois decidiu que isso também não era satisfatório. Meus pais têm sustentado ela financeiramente durante todo esse tempo, porque, segundo eles, Edith ainda está descobrindo o próprio caminho. O problema começou há cerca de 4 meses, quando Edith voltou para nossa cidade natal. Ela estava morando em Portland, mas disse que sentia falta da família. Minha mãe ficou radiante. Meu pai logo começou a dizer como seria bom ter as 2 filhas por perto novamente. Eles convidaram Edith para ficar no quarto de hóspedes enquanto ela procurava um lugar para morar. A primeira vez que Edith conheceu Davis foi em um jantar de domingo na casa dos nossos pais. Minha mãe sempre transforma esses jantares em um grande evento quando Edith está presente. Ela usa a melhor louça e prepara as comidas favoritas da Edith. Davis e eu normalmente comemos nos pratos de sempre, com o que quer que minha mãe esteja a fim de fazer. Edith apareceu usando um vestido que eu nunca tinha visto antes. Tinha feito algo diferente no cabelo e estava maquiada, coisa que ela raramente faz. Quando a apresentei a Davis, ela o abraçou demoradamente e comentou sobre como ele era alto e sobre como eu era sortuda. Durante o jantar, fez várias perguntas sobre o trabalho dele, seus hobbies e sua família. Riu de tudo que lhe dizia, até do que não era particularmente engraçado. Davis foi educado, mas não pareceu muito interessado. Ele respondia às perguntas dela e tentava me incluir na conversa. Notei minha mãe observando Edith com aquele sorriso orgulhoso, o mesmo que fazia quando ela se apresentava nas peças da escola. O segundo jantar foi ainda pior. Edith usou uma blusa com decote mais profundo e se sentou diretamente em frente a Davis, em vez de ao lado da minha mãe, como de costume. Desde o último encontro, ela tinha pesquisado sobre construção e engenharia e começou a fazer perguntas detalhadas sobre os projetos dele. Contou histórias sobre suas viagens que a faziam parecer aventureira e livre. Quando Davis mencionou que estávamos pensando em passar a lua de mel na Itália, Edith começou um monólogo de 20 minutos descrevendo o tempo que passou em Roma, com recomendações de restaurantes e lugares secretos que só os locais conhecem. Minha mãe estava encantada, e meu pai balançava a cabeça, comentando de vez em quando como Edith estava tão culta e experiente. Fiquei ali, comendo o assado da minha mãe, assistindo a minha irmã se exibir para o meu noivo enquanto meus pais aplaudiam mentalmente. Depois do jantar, Edith insistiu em mostrar a Davis os álbuns de fotos da viagem à Europa. Sentou-se bem perto dele no sofá, tocando o braço dele de vez em quando enquanto contava as histórias por trás das fotos. Davis parecia desconfortável, mas foi educado demais para se afastar. Quando sugeri que estava na hora de irmos embora, Edith fez bico e disse que a noite ainda estava só começando. O terceiro jantar aconteceu 3 semanas depois. Eu esperava que Edith já tivesse encontrado um lugar para morar, mas ela disse à minha mãe que ainda estava procurando o apartamento certo. Desta vez, ela preparou a sobremesa, tiramisu, que, coincidentemente, é o doce favorito de Davis. Não sei como ela descobriu isso, já que nunca mencionei na frente dela. Edith serviu a Davis uma porção enorme e sentou-se ao lado dele enquanto ele comia, perguntando se o sabor era autêntico, comparado ao das sobremesas italianas que ele já havia provado. Ela se posicionou de um jeito que fazia com que, toda vez que ele se virava para respondê-la, precisasse se inclinar para longe de mim. Quando ele elogiou o tiramisu, Edith sorriu radiante e disse que tinha feito um curso de culinária em Florença especificamente para aprender a prepará-lo. Naquela noite, a caminho de casa, perguntei a Davis o que ele achava da Edith. Ele ficou em silêncio por um minuto antes de dizer que ela parecia simpática, mas que talvez estivesse se esforçando demais para impressionar todo mundo. Fiquei aliviada por ele também ter percebido. A situação piorou 2 semanas depois, quando Edith começou a aparecer nos lugares onde Davis e eu estávamos. Ela surgiu no mercado de agricultores em um sábado de manhã, dizendo que tinha acabado de descobrir como os vegetais frescos eram melhores do que os do supermercado. Por coincidência, foi ao mesmo cinema que a gente na sexta-feira à noite, para ver o mesmo filme que havíamos planejado assistir. Também apareceu na cervejaria onde Davis e eu participamos da noite de trivia, dizendo que tinha ouvido falar que lá tinha ótimas apresentações de música ao vivo. Em todas as vezes, Edith tinha uma desculpa plausível para estar lá.
Dizia que estava explorando o bairro, que amava aquela banda específica, que já queria ver aquele filme mesmo, mas de alguma forma, sempre acabava se infiltrando nos nossos planos, encontrando maneiras de se sentar ao lado de Davis ou caminhar junto dele. O ponto de ruptura aconteceu 3 semanas atrás, na festa de aniversário de casamento dos meus pais. Edith se ofereceu para ajudar na organização, e minha mãe ficou grata pela ajuda. A festa foi em um restaurante elegante no centro, com cerca de 30 familiares e amigos. Durante o jantar, Edith fez um discurso dizendo que o casamento dos nossos pais era sua inspiração sobre o que é o verdadeiro amor, e que ver o relacionamento deles a ensinou sobre o que procurar em um parceiro. Falou sobre a importância de encontrar alguém que compartilhe seus valores e sonhos. Então, olhou diretamente para Davis e disse que algumas pessoas têm sorte de encontrar esse tipo de conexão, mesmo que o momento nem sempre seja o ideal. Senti meu estômago despencar. Davis se remexeu desconfortável na cadeira. Alguns parentes olharam de Edith para mim, confusos. Depois do discurso, Edith fez questão de dançar com Davis nas músicas lentas, dizendo que, como madrinha de honra do nosso casamento, queria praticar para não pisar nos pés dele durante a dança da festa. Passou toda a dança sussurrando coisas no ouvido dele, fazendo-o rir de algo que eu não conseguia ouvir do outro lado do salão. Mais tarde, minha mãe me chamou de lado para dizer o quanto era maravilhoso ver Edith e Davis se dando tão bem. Disse que era importante para ela que meu futuro marido apreciasse as qualidades especiais da Edith. Continuou falando sobre como Edith tinha o dom de se conectar com as pessoas e como era bom ver alguém que conseguia acompanhá-la intelectualmente. Disse a ela que o comportamento de Edith estava me deixando desconfortável e que parecia que ela estava flertando com Davis. Minha mãe ficou genuinamente surpresa. Disse que Edith só estava sendo simpática e que eu estava sendo paranoica e ciumenta com a própria irmã. Lembrou que Edith sempre foi mais extrovertida do que eu e que esse era apenas o jeito dela. Sugeriu que eu deveria ser grata por Edith estar se esforçando para receber Davis na família, em vez de procurar problemas onde não havia. Essa conversa aconteceu há 2 semanas. Desde então, Edith intensificou seus esforços. Agora manda mensagens diretamente para Davis, enviando artigos sobre projetos de construção ou fotos de prédios que acha que ele acharia interessantes. Convidou-o para fazer trilhas com ela, dizendo que precisava de alguém forte para se sentir segura no caminho. Quando Davis recusou educadamente, ela sugeriu que nós 3 poderíamos ir juntos e passou toda a caminhada à frente, conversando com Davis, enquanto eu ficava para trás tentando acompanhá-los. Ela também começou a soltar comentários sobre como somos diferentes. Fala que é mais aventureira do que eu, mais culta, mais espontânea. Diz que aprendeu a viver a vida plenamente durante suas viagens, ao contrário de algumas pessoas que têm medo de correr riscos. Ela fala essas coisas sorrindo, como se fossem elogios, mas a mensagem é clara. No domingo passado, Edith anunciou que havia decidido não procurar mais um apartamento. Disse que morar em casa estava ajudando a economizar dinheiro e que adorava passar tempo com a família depois de tanto tempo longe. Minha mãe praticamente brilhava de felicidade. Meu pai disse que estava orgulhoso de Edith por ser prática e voltada para a família. Edith olhou diretamente para mim quando comentou que algumas pessoas têm tanta pressa de sair de casa e viver suas próprias vidas que acabam esquecendo o que realmente importa. Disse que aprendeu em suas viagens que lar é onde o coração está e que era grata por ter percebido isso antes que fosse tarde demais. Davis começou a inventar desculpas para não ir mais aos jantares de família. Diz que está cansado do trabalho ou que tem outros planos. Quando insisto, ele apenas diz que os jantares estão bem, mas que prefere passar o tempo livre só comigo, a sós. Acho que ele percebe que algo está errado, mas não quer causar problemas dizendo algo diretamente. Ontem foi a gota d'água. Edith me ligou chorando, dizendo que precisava conversar com alguém sobre um problema pessoal. Perguntou se podia vir até o nosso apartamento. Contra o meu melhor julgamento, aceitei. Edith chegou vestindo jeans e um suéter, sem maquiagem, parecendo vulnerável e triste. Disse que vinha refletindo muito sobre a vida e os relacionamentos e que havia percebido algo importante. Contou que, às vezes, a gente não reconhece o que está procurando até ver bem diante dos olhos. Então, confessou que tinha desenvolvido sentimentos por Davis. Disse que isso aconteceu aos poucos, que tentou lutar contra, mas que não conseguia mais negar o que sentia. Falou que Davis era tudo o que ela sempre quis em um parceiro, inteligente, estável, gentil e ambicioso. Disse também que achava que Davis talvez sentisse algo por ela, com base nas conversas que tiveram e na maneira como ele a olhava. Edith me perguntou se eu consideraria me afastar para que ela pudesse tentar um relacionamento com ele. Disse que, como Davis e eu ainda não éramos casados, ainda dava tempo de fazer uma escolha diferente. Afirmou que achava que eu e Davis tínhamos nos acomodado um com o outro por conveniência, mas que ela poderia oferecer a ele uma parceria verdadeira, baseada em compatibilidade genuína e paixão. Mandei Edith embora. Disse que Davis e eu estávamos noivos, que nos amávamos e que o que ela estava pedindo era completamente inapropriado. Edith começou a chorar, dizendo que sentia muito por ter tocado no assunto, mas que não podia controlar o que sentia. Disse que o amor não era algo que se pudesse dominar e que seria errado ignorar um sentimento tão forte apenas por convenção. Ela foi embora há cerca de 1 hora. Estou aqui sentada, olhando para o meu anel de noivado, tentando entender o que fazer agora. Davis não sabe da visita nem da confissão de Edith. Meus pais também não sabem o que ela me pediu. Fico pensando em como Edith sempre conseguiu tudo o que quis e em como meus pais sempre ajudaram nisso. Tenho medo de que, desta vez, não seja diferente. Tenho medo de que, se contar a Davis o que Edith disse, isso plante dúvidas sobre o nosso relacionamento.
Tenho medo de que, se contar aos meus pais, eles deem um jeito de me culpar por não ser compreensivo o suficiente com os sentimentos dela. Não sei se devo confrontar Edith novamente, conversar com meus pais ou simplesmente fingir que nada aconteceu. Tudo que sei é que a única coisa na minha vida que era inteiramente minha agora está sendo ameaçada e eu não sei como protegê-la. Atualização. Eu nunca pensei que voltaria aqui para escrever outra atualização, mas as coisas pioraram muito. Para quem lembra da minha postagem original, minha irmã Edith confessou que tinha sentimentos pelo meu noivo, Davis, e me pediu para sair do caminho para que ela pudesse tentar algo com ele. Decidi não contar a Davis sobre a confissão dela de imediato. Achei que, talvez, ela recuasse depois de perceber o quanto eu estava disposta a proteger o meu relacionamento. Eu estava errada. No dia seguinte à visita dela, Edith apareceu no trabalho do Davis. Levou o almoço dele, comprado na lanchonete favorita, dizendo que estava por perto e achou que ele pudesse estar com fome. Davis me mandou uma mensagem mais tarde, dizendo que achou o gesto gentil, mas um pouco aleatório. Disse que ela ficou lá por uns 20 minutos, falando sobre um documentário que achava que ele iria gostar. Liguei para Edith naquela noite e pedi que ela se mantivesse afastada do local de trabalho do Davis. Ela fingiu inocência, dizendo que só estava sendo simpática e que eu estava exagerando. Disse que levar almoço para alguém não era crime e que talvez eu devesse refletir sobre por que estava tão insegura com a amizade deles. 2 dias depois, Edith convenceu meus pais a nos convidarem para jantar, para celebrar a promoção do meu pai no trabalho. Quando chegamos, Edith havia preparado o prato favorito de Davis, o tiramisu tinha sido só o começo. De alguma forma, ela descobriu que ele adorava a receita de bolo de carne da mãe dele e passou o dia inteiro fazendo uma versão própria do zero. Durante o jantar, Edith dominou a conversa com histórias sobre suas aventuras culinárias na Itália. Descreveu como aprendeu a fazer massa fresca com uma senhora idosa na Toscana e falou sobre como a comida era uma forma de demonstrar amor na cultura italiana. Disse que cozinhar para alguém era um dos gestos mais íntimos que se podia fazer. Meus pais elogiaram o talento culinário de Edith e perguntaram a Davis o que ele achou do prato. Davis disse que estava delicioso, mas parecia desconfortável com toda a atenção voltada para os esforços dela em impressioná-lo. Depois do jantar, Edith insistiu em mostrar novamente seus álbuns de fotos, desta vez focando nas imagens das aulas de culinária que tinha feito. Aí eu perdi a paciência. Quando ela foi até a cozinha buscar a sobremesa, fui atrás e mandei que parasse. Disse que o comportamento dela era inapropriado e que precisava respeitar o meu relacionamento. Edith se virou com lágrimas nos olhos e disse que não conseguia controlar o que sentia, e que não era justo eu pedir para ela fingir que esses sentimentos não existiam. Então, ela disse algo que fez meu sangue gelar. Disse que Davis vinha respondendo às mensagens dela e que parecia gostar das conversas. Ela sugeriu que talvez eu devesse me perguntar por que Davis estava sendo tão gentil com ela, se realmente era comprometido comigo. Voltei para a sala de jantar e encontrei Davis folheando o álbum de fotos da Edith, com meus pais ao redor. Aparentemente, Edith tinha documentado todas as refeições que aprendeu a cozinhar durante suas viagens, e meu pai perguntava a Davis se ele já tinha pensado em fazer aulas de culinária. No caminho de volta para casa, perguntei a Davis sobre as mensagens de Edith. Ele pareceu surpreso e disse que ela tinha lhe mandado alguns artigos e fotos, mas que ele normalmente respondia apenas com um obrigado, por educação. Disse que não tinha percebido que eu me sentia desconfortável com isso e que poderia pedir para ela parar, se eu quisesse. Eu disse que provavelmente seria o melhor, mas não mencionei a confissão de Edith nem a visita dela ao trabalho dele. Ainda esperava que tudo se resolvesse sem maiores dramas. No dia seguinte, Davis mandou uma mensagem para Edith pedindo que limitasse a comunicação entre eles apenas aos momentos em família. 1 hora depois, Edith me ligou furiosa. Ela me acusou de estar envenenando Davis contra ela e disse que eu estava sendo controladora e manipuladora. Afirmou que Davis era um homem adulto e podia decidir com quem queria falar. Então Edith soltou uma bomba, disse que minha mãe vinha conversando com ela sobre a situação e que achava que eu estava sendo irracional. Segundo Edith, minha mãe comentou que Davis realmente parecia gostar da companhia dela e que era natural ele apreciar ter alguém na família com quem compartilhasse interesses. Liguei para minha mãe imediatamente para saber se aquilo era verdade. Ela suspirou e disse que Edith estava abalada por Davis ter pedido que se afastasse, e que só tentará confortá-la, dizendo que o pedido provavelmente tinha partido de mim, e não dele. Perguntei diretamente se ela achava o comportamento de Edith apropriado. Mamãe ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer que Edith tinha passado por muita coisa ultimamente, e que seus sentimentos por Davis provavelmente eram apenas um reflexo da necessidade de estabilidade e conexão depois do término e das viagens. Disse que Edith superaria isso assim que encontrasse um novo relacionamento, e que o melhor que eu poderia fazer era ser paciente e compreensiva. Contei então que Edith havia me pedido para me afastar, para que pudesse ficar com Davis. A reação da minha mãe não foi o que eu esperava. Ela não soou chocada nem indignada. Em vez disso, disse que Edith havia comentado sobre seus fortes sentimentos por Davis e que entendia por que ela poderia estar confusa com a situação. Mamãe disse que Davis era um homem maravilhoso e que era natural que ambas as filhas o achassem atraente. Afirmou que o coração quer o que quer, e que esse tipo de coisa às vezes acontece em famílias. Sugeriu que talvez Davis, Edith e eu devêssemos ter uma conversa honesta sobre os sentimentos de todos, para resolver a situação juntos. Fiquei sem palavras. Minha própria mãe basicamente estava sugerindo que a paixão da minha irmã pelo meu noivo era um problema familiar que deveríamos tratar com compreensão. Desliguei o telefone e não falei com ela por uma semana. Durante esse tempo, Edith intensificou a busca pela atenção de Davis. Começou a aparecer no nosso prédio, dizendo que estava visitando amigos na vizinhança.
Ela planejava essas visitas para coincidir com o horário em que Davis chegava do trabalho, assim poderia caminhar com ele do estacionamento até nossa porta. Davis me contou sobre esses encontros, dizendo que Edith sempre tinha uma desculpa para estar ali, mas que o timing era conveniente demais para ser coincidência. Ela aproveitava o caminho até o apartamento dela para falar sobre entrevistas de emprego, livros que estava lendo ou viagens que planejava fazer, sempre encontrando uma forma de mencionar o quanto valorizava conversas inteligentes e conexões significativas. Na semana passada, Edith conseguiu um emprego de meio período em uma cafeteria a 3 quarteirões do escritório de Davis. Postou nas redes sociais dizendo estar animada por trabalhar no bairro dele e ansiosa para ver rostos conhecidos durante o expediente. Davis resmungou quando viu a postagem, sabendo que isso significava mais chances de esbarrar com ela na hora do almoço. A situação explodiu ontem. Davis voltou do trabalho visivelmente abalado e disse que precisávamos conversar. Contou que Edith o abordou durante o intervalo do almoço e pediu para ir em algum lugar privado conversar. Contra o bom senso, ele aceitou e foi com ela até um parque próximo. Edith disse a Davis que sabia que eu tinha pedido para ele limitar o contato com ela, mas que precisava que ele soubesse o que ela realmente sentia antes que fosse tarde demais. Contou que havia se apaixonado por ele e acreditava que ele também tinha sentimentos por ela, com base nas conversas e interações dos últimos meses. Davis disse que respondeu a Edith afirmando que era comprometido comigo e que não tinha sentimentos românticos por ela. Edith começou a chorar e disse que entendia que ele se sentia leal a mim, mas que lealdade não era a mesma coisa que amor. Ela disse que via nos olhos dele que ele sentia algo por ela e que era injusto com nós três fingir o contrário. Então Edith disse algo que abalou Davis profundamente. Contou que minha mãe havia confidenciado a ela que eu sempre fora ciumenta dos relacionamentos de Edith, e que estava preocupada que eu estivesse tentando afastar Davis dela por rancor, e não por amor. Edith afirmou que minha mãe achava que Davis merecia saber a verdade sobre minhas motivações antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre o noivado. Davis me perguntou se isso era verdade. Contei a ele sobre minha conversa com minha mãe e sobre a confissão original de Edith, quando me pediu para eu me afastar. Davis ficou em silêncio por vários minutos antes de dizer que não conseguia acreditar que a própria família estivesse tentando sabotar o nosso relacionamento. Disse que estava cansado de ser colocado no meio de todo aquele drama e que precisava de um tempo para pensar em tudo. Afirmou que me amava e queria se casar comigo, mas que não aguentava mais a pressão constante e a manipulação de Edith, somadas ao apoio implícito que ela recebia dos meus pais. Ele fez as malas e foi ficar na casa do irmão por alguns dias. Disse que precisava descobrir como lidar com a situação sem destruir o nosso relacionamento ou criar uma ruptura permanente com a minha família. Estou escrevendo isso do nosso apartamento vazio. Edith me mandou 6 mensagens hoje, dizendo que sente muito se causou problemas, mas que não poderia viver consigo mesma se não tivesse contado a Davis o que sentia. Disse que Davis merecia fazer uma escolha informada sobre o próprio futuro e que esconder seus sentimentos teria sido desonesto com todos os envolvidos. Minha mãe ligou esta manhã dizendo que Edith está de coração partido e que eu precisava ser mais compreensiva com a dificuldade da situação dela. Disse que Edith nunca quis causar problemas e que o amor não é algo que as pessoas podem controlar. Pediu que eu refletisse se o meu relacionamento com Davis era forte o suficiente para suportar essa prova, ou se a situação apenas estava revelando rachaduras que já existiam. Eu não sei o que fazer. Davis diz que me ama e quer se casar comigo, mas também diz que não pode viver permanentemente nesse tipo de drama. Edith não mostra sinais de recuar, e meus pais parecem achar que os sentimentos dela são tão válidos quanto os meus. Começo a me perguntar se Davis pode acabar decidindo que o nosso relacionamento não vale todo esse sofrimento. Atualização 2. Esta provavelmente será minha última atualização, porque a situação chegou a um ponto em que preciso tomar decisões definitivas. Para quem está acompanhando, minha irmã, Edith, vinha tentando se aproximar do meu noivo, Davis, e meus pais estavam apoiando essa aproximação, em vez de dizer a ela para parar. Davis voltou da casa do irmão depois de 4 dias. Disse que tinha pensado bastante e que queria resolver isso junto comigo, mas que precisávamos estabelecer limites sérios com Edith e com meus pais. Concordamos em participar de mais um jantar em família para tratar da situação diretamente, e depois limitar o contato com eles até que Edith se mudasse e seguisse a própria vida. O jantar aconteceu há 3 semanas. Davis e eu chegamos à casa dos meus pais com o plano de ter uma conversa honesta sobre o comportamento de Edith e a forma como eles estavam lidando com isso. Esperávamos que um confronto direto finalmente fizesse todos entenderem o quão inapropriada aquela situação havia se tornado. Edith estava toda arrumada, usando um vestido novo e maquiagem completa. Passará a tarde cozinhando outro jantar elaborado, dessa vez com vários pratos que dizia ter aprendido com um chefe que conheceu na França. A mesa estava posta com velas e a boa porcelana, como se fosse uma recepção especial e não apenas uma refeição em família. Durante o jantar, Edith dominou a conversa com histórias sobre seu trabalho na cafeteria e seus planos de começar aulas noturnas na faculdade comunitária. Disse que pensava em estudar administração para, no futuro, abrir o próprio restaurante com culinária internacional. Olhava com frequência para Davis enquanto falava, claramente esperando que ele demonstrasse interesse pelos seus planos ambiciosos. Depois do jantar, Davis pigarreou e disse que precisava abordar algo com a família. Contou que a atenção de Edith em relação a ele havia se tornado desconfortável e que precisava que ela respeitasse o relacionamento dele comigo. Ele falou de forma clara e educada, mas Edith imediatamente começou a chorar. Edith disse que nunca havia feito nada inapropriado e que só estava tentando ser uma boa irmã, acolhendo Davis na família. Afirmou que, se sua simpatia estava sendo mal interpretada, talvez o problema não estivesse no comportamento dela, mas nas inseguranças das outras pessoas. Meu pai perguntou o que exatamente Edith tinha feito de errado.
Quando Davis mencionou as visitas ao local de trabalho e as mensagens constantes, meu pai disse que Edith só estava sendo atenciosa e sociável. Minha mãe concordou, dizendo que Edith sempre foi o tipo de pessoa que demonstrava carinho por meio de ações, como cozinhar e manter contato. Então minha mãe disse algo que fez Davis e eu percebermos a profundidade do problema. Ela contou que vinha observando a situação se desenvolver nos últimos meses e que via uma compatibilidade natural entre Davis e Edith que talvez valesse a pena ser explorada. Disse que, antigamente, casamentos arranjados eram comuns porque as famílias às vezes percebiam conexões que os próprios envolvidos não conseguiam enxergar. E acrescentou que, embora não estivesse sugerindo nada formal, talvez devêssemos estar abertos à possibilidade de que a verdadeira felicidade de Davis pudesse seguir um caminho diferente do que havíamos planejado. Davis se levantou da mesa e disse que já tinha ouvido o suficiente. Contou aos meus pais que a sugestão deles era completamente inapropriada e que estava chocado por ver que eles estavam dispostos a minar o noivado da própria filha em favor do que consideravam um par mais adequado. Edith se levantou e disse que ninguém estava tentando sabotar nada, mas que o amor era mais importante do que convenções sociais ou lealdade familiar. Ela disse que, se Davis realmente me amasse, nada do que ela dissesse ou fizesse importaria. Afirmou que o fato de a situação estar causando tanto drama era prova de que Davis e eu não tínhamos o tipo de conexão inabalável que os casais de verdade têm. Então Edith se virou para mim e disse que talvez eu devesse me perguntar por que tinha tanto medo de um pouco de competição. Disse que, se eu fosse confiante no meu relacionamento, não me sentiria ameaçada pela amizade dela com Davis. Acrescentou que amar alguém de verdade significava querer que essa pessoa fosse feliz, mesmo que essa felicidade viesse de outra pessoa. Foi aí que eu perdi o controle. Disse a Edith que o comportamento dela nos últimos meses tinha sido manipulador e inapropriado. Listei tudo o que ela havia feito, as visitas ao trabalho de Davis, as mensagens constantes, as aparições estratégicas em lugares onde nós estaríamos, os jantares elaborados, a confissão sobre seus sentimentos e o pedido para que eu me afastasse. Edith negou que qualquer uma dessas atitudes tivesse sido calculada. Disse que tudo o que fez veio de sentimentos genuínos e que não podia evitar o fato de que ela e Davis tinham muito em comum. Afirmou que química não era algo que se pudesse forjar ou fabricar. Minha mãe interrompeu dizendo que eu estava sendo cruel por fazer Edith se sentir culpada por ter sentimentos. Disse que Edith havia sido honesta sobre suas emoções, o que exigia coragem, e que eu estava a atacando por ser vulnerável. Davis ficou calado durante boa parte dessa troca, mas então falou. Disse que, independentemente das intenções ou sentimentos de Edith, as ações dela haviam criado uma situação impossível para o nosso relacionamento. Contou que se sentia manipulado e pressionado, e que a reação dos meus pais o fazia questionar se algum dia ele seria realmente bem-vindo naquela família. Meu pai disse que Davis estava exagerando e que famílias às vezes passam por períodos complicados quando novas pessoas entram para o grupo. Disse que, com tempo e paciência, todos encontrariam o seu lugar e o drama se acalmaria. Davis respondeu que não estava disposto a passar meses ou anos esperando minha família decidir se apoiava ou não nosso relacionamento. Disse que o comportamento de Edith, somado à resposta dos meus pais, havia criado uma dinâmica tóxica com a qual ele não poderia conviver a longo prazo. Saímos naquela noite com o entendimento de que nos afastaríamos das reuniões familiares até que a situação mudasse significativamente. As 2 semanas seguintes foram, na verdade, tranquilas. Edith parou de mandar mensagens para Davis e não apareceu mais no local de trabalho dele nem no nosso prédio. Achei que o confronto direto finalmente tivesse surtido efeito e que poderíamos começar a reconstruir nossa relação com minha família de forma mais saudável. Mas então Edith deu um passo que mostrou que ela vinha planejando algo muito maior do que eu imaginava. Ela ligou para a mãe de Davis, que mora a cerca de 1 hora de distância. Apresentou-se como minha irmã e disse que estava preocupada com o bem-estar dele. Contou que Davis parecia infeliz em seu relacionamento comigo e que havia presenciado várias situações em que eu teria sido controladora ou indiferente com ele. Edith disse que Davis era leal e gentil demais para sair de um relacionamento infeliz por conta própria e que estava preocupada por ele estar sacrificando a própria felicidade por um sentimento de obrigação equivocada em relação a mim. Ela disse que, como alguém que se importava com o bem-estar de Davis, sentiu-se compelida a entrar em contato com a família dele para garantir que estivessem cientes da situação. A mãe de Davis ligou para ele no mesmo dia, perguntando se estava tudo bem entre nós e se eu tratava bem. Davis ficou furioso quando percebeu o que Edith havia feito. Ele contou à mãe a verdade sobre a perseguição de Edith e sobre como minha família reagiu a isso. A mãe de Davis ficou horrorizada. Disse que, em seus 40 anos de vida, nunca tinha conhecido alguém capaz de ir tão longe a ponto de entrar em contato com os familiares da pessoa por quem estava obcecada para sabotar um relacionamento existente. Disse que o comportamento de Edith era extremamente inadequado e beirava o assédio. Davis me ligou imediatamente depois de falar com a mãe. Disse que a atitude mais recente de Edith o havia convencido de que essa situação nunca terminaria enquanto ela continuasse em nossas vidas. Disse que Edith estava claramente disposta a continuar com suas tentativas indefinidamente e que o apoio dos meus pais estava permitindo que ela seguisse com isso. Davis afirmou que me amava e queria se casar comigo, mas que não poderia construir uma vida com alguém cuja família estava ativamente tentando destruir nosso relacionamento. Disse que, a menos que eu cortasse totalmente o contato com Edith e limitasse o contato com meus pais até que eles parassem de apoiar o comportamento dela, não via como nosso relacionamento poderia sobreviver. Passei 3 dias pensando no ultimato de Davis. Liguei para meus pais para contar sobre a ligação de Edith para a mãe de Davis, esperando que isso finalmente os fizesse entender o quanto Edith havia passado dos limites. A resposta da minha mãe foi defendê-la novamente. Disse que Edith só estava preocupada com a felicidade de todos e que entrar em contato com a família de Davis mostrava o quanto ela se importava com o bem-estar dele.
Mamãe disse que, se Davis realmente fosse o homem certo para mim, nada que Edith dissesse ou fizesse mudaria isso. Meu pai estava mais preocupado com a reputação da família. Disse que envolver a família de Davis em nosso drama pessoal era embaraçoso e que Edith deveria ter mantido suas preocupações em particular. Mas também disse que o coração de Edith estava no lugar certo, mesmo que seus métodos fossem questionáveis. Nenhum dos dois parecia entender que o comportamento de Edith era completamente inaceitável ou que o apoio deles estava destruindo meu relacionamento. Tomei minha decisão ontem. Liguei para Edith e disse que estava cortando todo contato com ela a partir daquele momento. Disse que, se ela tentasse entrar em contato com Davis ou com a família dele novamente, eu consideraria tomar medidas legais. Disse que o comportamento dela nos últimos meses havia sido manipulador e destrutivo, e que eu havia terminado de tentar manter uma relação com alguém que me demonstrou tanto desrespeito. Edith chorou e disse que eu estava exagerando, que só tinha tentado ajudar todos a encontrar a felicidade. Disse que cortá-la da minha vida era cruel e desnecessário e que eu me arrependeria dessa decisão quando percebesse que a família era mais importante do que qualquer relacionamento amoroso. Também liguei para meus pais e disse que não participaria de reuniões familiares nem manteria contato regular enquanto continuassem apoiando o comportamento de Edith. Disse que eles haviam escolhido permitir a perseguição de Edith ao meu noivo em vez de proteger meu relacionamento, e que haveria consequências por essa escolha. Mamãe chorou e disse que eu estava destruindo a família por causa de um mal-entendido. Disse que Edith tinha cometido alguns erros, mas que ainda era minha irmã, e que o sangue deveria ser mais forte do que qualquer coisa. Implorou que eu reconsiderasse e disse que Davis deveria entender que relações familiares são complicadas. Respondi que Davis tinha sido mais leal a mim e mais protetor com o nosso relacionamento do que minha própria família. Disse que o comportamento de Edith não foi uma série de erros inocentes, mas uma campanha calculada para roubar meu noivo, e que o apoio deles a ela os tornava cúmplices das ações dela. Davis e eu estamos seguindo com os planos do nosso casamento. Decidimos fazer uma cerimônia pequena, apenas com a família dele e alguns amigos próximos. Edith e meus pais não serão convidados. Sei que algumas pessoas acharão que estou exagerando ou sendo dura demais com a minha família, mas Edith ultrapassou todos os limites possíveis, e meus pais escolheram apoiá-la em vez de me apoiar. Davis estava certo quando disse que não podemos construir um casamento saudável com pessoas que estão ativamente tentando destruir nosso relacionamento. Atualização 3. Estou escrevendo esta última atualização porque várias pessoas me mandaram mensagens perguntando como tudo terminou e por que quero encerrar este capítulo da minha história de forma adequada. Davis e eu nos casamos há 6 semanas. Tivemos uma pequena cerimônia em um jardim local, com cerca de 30 convidados, a família dele, nossos amigos mais próximos e minha tia Carol, a única integrante da minha família que nos apoiou em tudo o que aconteceu. Atualização 3. Estou escrevendo esta última atualização porque várias pessoas me mandaram mensagens perguntando como tudo terminou e por que quero encerrar este capítulo da minha história de forma adequada. Davis e eu nos casamos há 6 semanas. Tivemos uma pequena cerimônia em um jardim local, com cerca de 30 convidados, a família dele, nossos amigos mais próximos e minha tia Carol, a única integrante da minha família que nos apoiou em tudo o que aconteceu. O dia estava lindo e tranquilo, exatamente como queríamos depois de meses de drama. Meus pais e Edith não foram convidados para o casamento. 3 dias antes da cerimônia, minha mãe ligou chorando e implorando para que eu reconsiderasse. Disse que Edith estava miserável desde que eu havia cortado contato e que estava fazendo terapia para lidar com seus sentimentos sobre a situação. Mamãe disse que Edith queria se desculpar e consertar as coisas, e que seria uma tragédia eu me casar sem a presença da minha família. Respondi que Edith já havia pedido desculpas várias vezes, mas que suas desculpas sempre vinham acompanhadas de justificativas para seu comportamento e pedidos para que eu fosse mais compreensiva. Disse que fazer terapia era um bom passo, mas que isso não apagava os meses de manipulação e de desrespeito aos limites que nos trouxeram até aqui. Mamãe perguntou se havia algo que Edith pudesse fazer para reconquistar meu perdão. Eu disse que Edith precisaria assumir total responsabilidade por suas ações sem dar desculpas, comprometer-se a ficar completamente afastada de mim e de Davis por pelo menos 1 ano e demonstrar, através de um comportamento consistente, que respeitava nosso casamento e nossos limites. Mamãe disse que isso parecia severo e punitivo. Afirmou que Edith já havia aprendido a lição e que mantê-la afastada dos eventos familiares por tempo indeterminado era cruel. Essa conversa confirmou que meus pais ainda não entendiam a gravidade do que Edith havia feito. O casamento em si foi maravilhoso. A família de Davis me acolheu completamente, e vários de seus parentes comentaram sobre o quanto ele parecia feliz em comparação com a última vez que o haviam visto. Sua mãe me contou em particular que estava preocupada com o estresse que Davis vinha enfrentando por causa da situação com Edith e que ficou aliviada ao vê-lo relaxado e sorridente novamente. Minha tia Carol me acompanhou até o altar, já que meu pai não estava presente. 2 semanas antes do casamento, ela havia me ligado para dizer que entendia as escolhas que eu fiz e que estava orgulhosa de mim por proteger meu relacionamento, mesmo que isso significasse enfrentar a pressão da família. Na semana seguinte ao casamento, Edith apareceu no prédio onde moramos. Ela esperou no saguão até Davis chegar do trabalho e então se aproximou dele, dizendo que queria se desculpar. Davis respondeu que qualquer tipo de comunicação deveria passar por mim e que ela não deveria estar ali. Edith disse que estava fazendo terapia e que havia percebido que seu comportamento tinha sido inapropriado. Disse que queria assumir a responsabilidade pelos problemas que causou e tentar reparar o que fez. Ela perguntou a Davis se ele estaria disposto a ouvi-la apenas uma vez, para que pudesse se desculpar adequadamente e depois nos deixar em paz. Davis respondeu que apreciava sua disposição em pedir desculpas, mas que aparecer em nossa casa sem ser convidada era exatamente o tipo de comportamento que havia causado problemas desde o início.
Disse que, se ela realmente estivesse arrependida e quisesse respeitar nossos limites, teria se comunicado pelos meios adequados em vez de abordá-lo de surpresa no saguão. Edith começou a chorar e disse que tinha medo de que eu não repassasse sua mensagem, e que precisava que Dave soubesse o quanto ela lamentava. Disse que a terapia a havia ajudado a entender que seus sentimentos por ele eram emoções deslocadas, ligadas à própria insegurança e ao medo de ficar sozinha. Davis respondeu que era bom ela ter chegado a essa conclusão, mas que o fato de ela tê-lo procurado diretamente, em vez de respeitar o limite de não contato, mostrava que ainda não havia compreendido o problema por completo. Disse que estava feliz por ela estar buscando ajuda, mas que ele não poderia fazer parte do processo de cura dela. Edith perguntou se Davis achava que haveria alguma chance de reconciliação familiar no futuro. Ele disse que isso dependeria de mim, e que a melhor chance de Edith ser perdoada algum dia seria demonstrar, ao longo de muito tempo, um respeito consistente pelos nossos limites. Depois que Edith foi embora, Davis me contou sobre a conversa. Disse que ela parecia genuinamente arrependida, mas que sua decisão de procurá-lo diretamente, em vez de falar comigo, mostrava que ainda tentava manter algum tipo de conexão especial com ele. Concordei com a avaliação de Davis. Se Edith realmente tivesse entendido o problema, teria me escrito uma carta ou pedido aos meus pais que repassassem seu pedido de desculpas. Em vez disso, encontrou outra desculpa para ter uma conversa particular com Davis, o que mostrava que a terapia ainda não havia resolvido totalmente suas dificuldades em respeitar limites. 2 semanas depois, minha mãe ligou para me contar que Edith havia se mudado da casa deles e alugado seu próprio apartamento do outro lado da cidade. Disse que Edith estava trabalhando em tempo integral agora e parecia estar construindo uma vida mais independente. Mamãe contou que Edith perguntava sobre mim com frequência e esperava que, algum dia, pudéssemos reconstruir nossa relação. Disse à mamãe que fiquei feliz por Edith estar dando passos em direção à independência, mas que se mudar e conseguir um emprego eram responsabilidades básicas de um adulto, não grandes gestos capazes de apagar meses de comportamento manipulador. Afirmei que o progresso de Edith era bom para o bem-estar dela, mas que isso não reparava automaticamente a confiança que havia sido quebrada. Mamãe disse que sentia falta de ter as 2 filhas por perto e que as reuniões de família pareciam incompletas sem a minha presença. Contou que papai estava começando a entender que o comportamento de Edith havia sido mais problemático do que eles inicialmente perceberam e que ambos se arrependiam de não ter imposto limites mais firmes quando a situação começou. Eu disse à mamãe que apreciava o reconhecimento, mas que a falta de apoio deles quando eu mais precisava teve consequências. Expliquei que reconstruir a confiança levaria tempo e exigiria ações consistentes, não apenas palavras. No mês passado, recebi uma carta de Edith pelo correio. Tinha 3 páginas, escritas à mão. Na carta, Edith assumia total responsabilidade por sua perseguição a Davis e reconhecia que seu comportamento havia sido manipulador e doloroso. Ela não tentou se justificar falando sobre seu estado emocional ou solidão após o término do namoro. Edith escreveu que a terapia ajudou a entender que seus sentimentos por Davis não tinham a ver com uma verdadeira compatibilidade, mas com sua necessidade de provar a si mesma que podia vencer qualquer competição, até mesmo contra a própria irmã. Disse que passou a vida inteira ouvindo que era especial e sempre conseguindo o que queria, e que nunca aprendeu a lidar com o fato de não ser a escolhida. A carta incluía um pedido sincero de desculpas por ter envolvido a mãe de Davis na situação. Edith escreveu que agora entendia o quão invasiva e inapropriada aquela atitude havia sido, e que sentia vergonha da extensão a que chegou para sabotar meu relacionamento. Disse ainda que não estava pedindo perdão imediato nem que eu voltasse a falar com ela. Reconheceu que eu precisava de tempo e espaço e que estava comprometida a respeitar esse limite pelo tempo que fosse necessário. Acrescentou que esperava que, algum dia, eu pudesse lhe dar uma chance de provar que havia mudado, mas que entenderia se esse dia nunca chegasse. A carta parecia diferente das desculpas anteriores de Edith. Não havia pedidos de compreensão nem tentativas de me fazer sentir culpada por não perdoá-la em nome da harmonia familiar. Era simplesmente o reconhecimento de seus erros e um compromisso de se tornar uma pessoa melhor. Mostrei a carta a Davis, e ele concordou que parecia mais sincera do que as tentativas anteriores de reconciliação. Mas também observou que Edith já havia escrito pedidos de desculpas parecidos antes, apenas para voltar a agir de forma problemática quando não recebia a resposta que queria. Decidi não responder à carta imediatamente. Quis ver se Edith respeitaria o meu silêncio ou se tentaria forçar algum tipo de reconhecimento ou perdão. Já se passaram 6 semanas desde que recebi a carta, e Edith não fez nenhuma tentativa de contato comigo nem com Davis. Segundo mamãe, Edith tem comparecido regularmente à terapia e começou a namorar um colega de trabalho que não conhece a história da nossa família. Mamãe disse que Edith parece diferente agora, mais ponderada e menos impulsiva. Contou que ela parou de perguntar sobre mim e Davis e que parece focada em construir sua própria vida, em vez de tentar se intrometer na dos outros. Davis e eu estamos bem. Compramos uma casa no mês passado e estamos adorando o processo de transformá-la em nosso lar. Davis diz que toda a confusão com Edith fez com que ele percebesse o quanto valoriza nosso relacionamento e que passar por aquele desafio juntos o deixou mais confiante na nossa parceria. Às vezes penso em Edith, e já não a odeio mais. Agora entendo que o comportamento dela vinha de suas próprias inseguranças e da incapacidade de lidar com o fato de não ser o centro das atenções. Mas compreender suas motivações não significa que eu esteja pronta para confiar nela novamente. Meu relacionamento com meus pais está melhorando aos poucos. Conversamos por telefone a cada poucas semanas, e eles pararam de me pressionar para me reconciliar com Edith ou incluí-la na minha vida. Papai admitiu recentemente que eles deveriam ter interrompido a perseguição de Edith a Davis imediatamente, em vez de tratar aquilo como uma complicação familiar comum. Mamãe ainda tem dificuldade com a situação às vezes. De vez em quando, ela pergunta se eu acho que Edith mudou o suficiente para merecer outra chance.
E eu respondo que o progresso de Edith é positivo, mas que meus limites existem por bons motivos. Aprendi que proteger um relacionamento às vezes significa tomar decisões difíceis em relação à família. O comportamento de Edith me mostrou quem ela realmente era quando desejava algo que me pertencia, e a reação dos meus pais mostrou até onde eles estavam dispostos a ir para evitar confrontar os problemas dela. Não me arrependo de ter cortado contato com Edith nem de ter limitado meu relacionamento com meus pais naquele período. Alguns podem achar que fui dura demais, mas Davis e eu precisávamos proteger nosso relacionamento de pessoas que estavam ativamente tentando destruí-lo. Edith pode ter mudado, e meus pais podem ter aprendido com os próprios erros, mas as consequências das ações deles durante aqueles meses vão durar muito mais do que o arrependimento. A confiança, quando é quebrada de forma tão profunda, leva anos para ser reconstruída, se é que pode ser reconstruída. Davis e eu estamos felizes e construindo uma vida juntos, cercados por pessoas que apoiam nosso relacionamento em vez de tentar destruí-lo. Isso vale muito mais do que manter laços familiares que exigem que eu aceite desrespeito e manipulação apenas para preservar a paz. Provavelmente não farei mais atualizações, a menos que algo importante aconteça. Por enquanto, estamos focados no nosso casamento e no nosso futuro juntos, longe do drama que marcou boa parte do nosso noivado.